Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz em Davos, na Suíça, que o governo pode zerar a dívida pública em 2 anos. Ministro de Minas e Energia anuncia drones para monitorar ataques às torres de energia elétrica. Presidente do STF, Rosa Weber, suspende indulto aos policiais do massacre no Carandiru. Suspeita de desviar R$1 milhão da festa de formatura da USP, recebia auxílio emergencial do governo. 84% dos crimes raciais praticados em São Paulo são registrados apenas como injúria. População da China encolhe pela primeira vez em 61 anos. Estudante de enfermagem faz o parto inesperado de Miguel dentro de um ônibus no Rio de Janeiro. E em Minas Gerais, a festa de aniversário de 6 anos de Miguel tem homenagem aos garis, a quem ele considera super-heróis. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O Ministério de Minas e Energia criou hoje uma força-tarefa para investigar, punir os responsáveis e evitar novos ataques às torres de energia elétrica do país. A segurança e a fiscalização das redes de energia serão reforçadas. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que câmeras e drones serão utilizados para monitorar essas áreas e evitar novos ataques. Também haverá um reforço no contingente policial, especialmente no cruzamento de estradas e ferrovias. A medida é uma resposta aos ataques à rede elétrica no país. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, 7 ocorrências foram registradas nos estados de Rondônia, Paraná e São Paulo. 4 torres foram derrubadas, 3 em Rondônia e 1 no Paraná. Segundo o Ministério de Minas e Energia, não houve comprometimento no abastecimento de energia elétrica e as torres danificadas já foram reparadas. O ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, não quis cravar a razão destes ataques, mas em outra oportunidade, o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que os atos de vandalismo estão sendo motivados por razões políticas. A Polícia Federal investiga os responsáveis pelos ataques e também compõe a força-tarefa liderada pelo Ministério de Minas e Energia para punir os suspeitos e evitar novos atos de vandalismo. Uma reunião foi realizada nesta terça-feira aqui em Brasília para determinar os próximos passos da investigação e métodos para aperfeiçoar a segurança nas linhas de transmissão de energia elétrica. De Brasília, Jaqueline Fonseca. E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu prazo para que a Polícia Federal apresente um relatório parcial sobre a investigação dos atos do último dia 8 nos prédios dos 3 poderes em Brasília. Segundo o ofício encaminhado ao diretor-geral da PF, Andrei Passos, a providência deve ser tomada até a próxima segunda-feira. Atendendo ao pedido da presidente do Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público Estadual está investigando manifestantes de Mato Grosso do Sul envolvidos nos ataques. A força-tarefa envolve o GAECO, as procuradorias e o Centro de Inteligência do Ministério Público e está investigando os participantes do ato em Brasília, no último dia 8 de janeiro. Todos os ministérios públicos criaram suas forças-tarefa no âmbito estadual. Nós utilizamos os nossos órgãos de investigação, que é o GAECO, e o Centro de Inteligência, para que nós possamos deliberar e investigar os fatos que ocorreram em Brasília com repercussão no estado de Mato Grosso do Sul. E, ao mesmo tempo, outros fatos que possam vir a ocorrer de forma criminosa aqui no nosso estado. E isso nós trabalharemos de forma coesa, trocando material e informação para que a gente possa agir na defesa da democracia. O procurador ressalta que os nomes dos manifestantes já identificados estão na lista do MPE, que continua trabalhando para identificar outros participantes, principalmente coordenadores. A lista de presos por invasões em Brasília tem até o momento 3 sul-mato-grossenses. Seriam 1 da capital e 2 do interior.
A criação de um grupo de trabalho do Ministério Público para investigar os manifestantes em Brasília atende um pedido do ministro Alexandre de Moraes. O presidente do Supremo Tribunal Federal, que coordena os trabalhos, já marcou uma reunião com todos os ministérios públicos para a próxima quarta-feira em Brasília. O ministro Alexandre de Moraes mandou para todos os procuradores gerais de justiça, porque o titular privativo da ação penal é o Ministério Público. E boa parte desses crimes são federais, que irá para o Procurador-Geral da República, e através do Ministério Público Federal. Da mesma forma, o próprio Procurador-Geral da República pediu o nosso apoio e nós estamos colaborando e ajudando. E aquilo que for crimes estaduais ficará sob a nossa responsabilidade. A força-tarefa de investigação promete punição de acordo com o crime ou a contravenção apurada. Ao final dessa investigação desses fatos, com certeza o Supremo Tribunal encaminhará ao Ministério Público Federal ou ao Ministério Público dos Estados, a depender dos crimes, para a ação penal e separar o joio do trigo. E a nossa preocupação não é tão somente o que aconteceu dia 8 de janeiro, mas também o que pode vir a ocorrer. E é nesse sentido que o Estado, em parceria com a Segurança Pública, estará presente para evitar, ou se acontecer, responsabilizar com severidade. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, suspendeu o trecho de um decreto do ex-presidente Jair Bolsonaro que concedia indulto aos policiais militares condenados pelo massacre do Carandiru, em São Paulo, 30 anos atrás. A ministra acatou um pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, baseado na época que o decreto de indulto foi assinado. Aras argumentou que, atualmente, esse artigo de indulto seria considerado inconstitucional pela lei. O indulto havia sido assinado pelo ex-presidente no dia 22 de dezembro de 2022 e publicado no dia 23. Um artigo desse indulto perdoaria os 74 policiais condenados pela morte dos 77 dos 111 presos que foram vítimas do massacre do Carandiru. As penas de alguns desses presos chegam a 624 anos de detenção. Depois de 30 anos da chacina em São Paulo, ninguém foi preso. Inclusive, 5 dos PMs condenados já morreram. O massacre no presídio do Carandiru aconteceu no dia 2 de outubro de 92, após uma ação policial para conter uma rebelião de detentos na penitenciária. Mais de 370 denúncias de trabalho infantil foram registradas em São Paulo só no ano passado. Nos últimos 2 anos, queixas dessas origens mais do que dobraram e voltaram ao patamar pré-pandemia, voltando a registrar números semelhantes aos de 2019. No último ano antes da pandemia, foram registradas 382 denúncias, mas o período de isolamento social fez com que esses números diminuíssem. Em 2020, por exemplo, ele despencou para 162. No mesmo ano, a Organização Internacional do Trabalho e o Fundo das Nações Unidas para a Infância divulgaram um relatório sobre o tema, que mostrava que os números de afetados pelo trabalho infantil no mundo cresceu pela primeira vez em 2 décadas. As organizações estimaram que no início de 2020, 160 milhões de menores foram obrigados a trabalhar, 8 milhões a mais que os reportados em 2016. O crescimento da parcela de pobres em decorrência da pandemia de Covid-19 foi a principal causa apontada pelo levantamento. O Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalhador Adolescente considera trabalho infantil atividades econômicas ou de sobrevivência realizadas por pessoas de idade inferior a 16 anos, exceto na condição de aprendiz. No estado de São Paulo, o novo Plano Estadual de Enfrentamento ao Trabalho Infantil, ainda não publicado no Diário Oficial, estabelece, entre outros pontos, o cadastro único para programas sociais, como centralizador na identificação de crianças em situação irregular de trabalho. O material deve entrar em vigor entre 2023 e 2026 e também cita o ensino público em tempo integral como importante na retirada dos menores das áreas em que são explorados. O Pix, sistema de pagamentos instantâneos criado pelo Banco Central em novembro de 2020, está sendo apontado como um dos responsáveis pelo aumento no número de sequestros no estado de São Paulo. Um levantamento apontou que foram 165 registros de janeiro a setembro de 2022, contra 160 casos em todo o ano de 2021, o maior número em 15 anos.
O último pico registrado desse tipo de crime havia sido em 2007, com 323 sequestros. O índice é maior na capital paulista, com 98 ocorrências no período analisado. O aumento de casos, segundo o jornal Estado de São Paulo, está relacionado normalmente ao Pix, a transações financeiras facilitadas por aplicativos. Esse é o caso de 90% das investigações. O total de prisões pela divisão anti-sequestro passou de 138 em 2021 para 303 no ano passado. O registro de sequestros, segundo o jornal, foi subnotificado em função dos outros tipos de extorsão. Entre janeiro e setembro de 2022, foram registrados 5.000 casos de extorsão no estado. A rapidez do Pix, que permite fazer transferências e pagamentos em até 10 segundos, 24 horas por dia, em todos os dias do ano, inclusive nos finais de semana e feriados, é o grande atrativo para os criminosos. E a seguir, ministro da Fazenda Fernando Haddad diz em Davos, na Suíça, que o governo pode zerar a dívida pública em 2 anos. E ainda, acusada de desviar dinheiro de festa de formatura da USP, recebia auxílio emergencial do governo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que o governo pretende zerar o saldo negativo das contas públicas no prazo de 2 anos. Ele e a ministra Marina Silva participaram hoje do Fórum Mundial Econômico em Davos, na Suíça. Num painel sobre o Brasil no Fórum Econômico Mundial em Davos, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, apresentaram ao mundo as novas perspectivas ambientais e econômicas do país. Os ministros demonstraram discursos alinhados com a agenda ambiental e social. Marina Silva reforçou o compromisso do governo em combater o desmatamento e destacou a necessidade de que todas as nações atuem na proteção da Amazônia, cobrando inclusive os países ricos a honrarem compromissos já firmados em outros fóruns mundiais. Já voltamos com o Fundo Amazônia, já voltamos com o plano de combate ao desmatamento e já estamos recompondo os orçamentos e as equipes do Ministério. O próprio ministro Haddad nos ajudou na transição a agregar mais 500 milhões para o Ministério do Meio Ambiente e a fazermos com que os fundos de doação não sejam colocados no teto de gasto. Isso já é uma vantagem muito promissora. A ministra disse que o Brasil vai dar o exemplo e relacionou a atuação ambiental à proposta do presidente em sediar a COP30 em Belém do Pará. Ter uma COP do Clima na Amazônia é uma demonstração, em primeiro lugar, do nosso compromisso, do nosso continente, do nosso país com a proteção desse bioma tão importante para o mundo, mas particularmente para dizer que a responsabilidade de preservá-la não é só nossa, não é? Precisamos de parceria, precisamos de cooperação tecnológica, mas precisamos, sobretudo, de que o mundo também faça a sua parte. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou do cenário econômico brasileiro e disse que o país vai crescer acima da média mundial. Haddad explicou propostas para reduzir o endividamento das famílias e afirmou que o governo vai buscar a aprovação da reforma tributária junto ao Congresso para corrigir a desigualdade social. A reforma tributária que vai ser votada é sobre o imposto sobre o consumo. Mas no segundo semestre, nós queremos voltar a uma reforma tributária sobre a renda, para desonerar as camadas mais pobres do imposto e para onerar quem hoje não paga imposto. Tem muita gente no Brasil hoje que não paga imposto, né? Então nós precisamos reequilibrar o sistema tributário brasileiro para melhorar a distribuição de renda no Brasil. Além das agendas do Fórum Mundial, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem se reunido com líderes mundiais e governos interessados em concessões e parcerias público-privadas aqui no Brasil. Entre esses encontros, houve uma reunião com o governo saudita. O ministro afirmou que participantes do fórum e demais autoridades com quem conversou demonstraram preocupação com relação à invasão à sede dos 3 poderes. Me surpreendeu o grau de preocupação.
Eles estão muito chocados com o que aconteceu e, de certa maneira, aliviados pelo fato da resposta ter sido pronta e consistente. Uma das razões pelas quais eu vim para cá com a Marina Silva foi justamente tranquilizar a comunidade internacional que o Brasil está funcionando, voltou para o jogo democrático, né, e está pensando, voltou a pensar grande, voltou à mesa das grandes nações que buscam desenvolvimento com justiça social e liberdades civis e políticas. Com investidores repercutindo o crescimento de 3% do PIB da China no ano passado, que ficou abaixo da meta do governo, mas melhor do que o projetado pelo mercado, o dólar fechou em queda nesta terça-feira de 0,81%, cotado em R$ 5,10 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em alta de 2,04% aos 111.439 pontos. O Banco BTG Pactual entrou hoje com um mandado de segurança para tentar reverter a decisão dada pela Justiça no último domingo, que manteve a proteção das Americanas dos credores pelo período de 30 dias. Com isso, não é possível cobrar as dívidas da empresa. O rombo declarado pelo ex-diretor-presidente Sérgio Rial é de 20 bilhões de reais, mas no final poderá ser o dobro. A medida do BTG foi tomada no mesmo dia em que o Ministério Público do Tribunal de Contas da União pediu que seja aberta uma apuração para saber até se a Comissão de Valores Mobiliários não cometeu omissão no caso. A CVM tem acesso a todas as operações financeiras de uma empresa e a única coisa que ficou clara até agora é que as chamadas manobras contábeis que teriam causado este rombo no orçamento foram feitas durante 10 anos. Mas, para não deixar dúvidas de que não sabia de nada, a comissão abriu o 4º processo para investigar os procedimentos dos sócios majoritários da Americanas, que são os 3 homens mais ricos do Brasil: Jorge Paulo Lemann, Marcel Teles e Carlos Alberto Sicupira. Na ação do BTG, eles são acusados de agir de má-fé, com histórico de praticar o mesmo tipo de operação em outras empresas. É por motivos como este que as Americanas, 2 anos atrás, valia 66 bilhões de reais. Atualmente, quem quiser comprar, leva por cerca de 1,5 bilhão. A Secretaria de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça notificou Americanas para que preste informações sobre os impactos da crise financeira da empresa aos consumidores. Num prazo de 5 dias úteis, sob pena das sanções cabíveis, a companhia precisa esclarecer 3 questões ao Ministério da Justiça: os impactos imediatos ao consumidor de lojas físicas, digital e consumidor investidor, os possíveis impactos a médio prazo e as políticas e canais de soluções de conflito com os consumidores. O preço do aluguel residencial fechou 2022 com a maior alta em 11 anos. Segundo o indicador Fipesap, o aumento foi de quase o triplo da inflação do ano. Os novos contratos de aluguéis residenciais ficaram em média 16,55% mais caros em 2022, segundo dados do índice Fipesap+. Essa é a maior alta desde 2011, quando os preços avançaram 17,30%. O aumento do ano passado foi quase o triplo do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial do país, que avançou 5,79% no ano. Com isso, a alta real dos novos aluguéis, descontada a inflação, foi de 10,76%. O Fipesap acompanha o preço médio de locação de apartamentos prontos em 25 cidades brasileiras, com base em anúncios veiculados na internet. Com exceção de Pelotas, no Rio Grande do Sul, que teve aumento de 2,37%, todos os municípios monitorados registraram alta real em 2022. Entre as capitais monitoradas, os maiores avanços no ano foram em Goiânia, Florianópolis, Curitiba e Fortaleza. A cidade catarinense de São José liderou o ranking geral com um aumento de 42,41% no ano. O preço médio dos novos contratos de aluguéis, calculado para as 25 cidades, é de R$ 36,65 o metro quadrado, segundo dados de dezembro. Considerando essa base, o aluguel de um apartamento de 50 metros quadrados custa, em média, R$ 1.832. A cidade mais cara da lista é Barueri, em São Paulo.
onde o aluguel custa em média R$ 50,56 o metro quadrado. No caso de uma residência de 50 metros, o valor mensal é de mais de R$ 2.500. A cidade com o metro quadrado mais barato também é Pelotas, no Rio Grande do Sul, a R$ 16,16 em média. O valor bruto da produção agropecuária fechou o ano passado na casa de R$ 1,2 trilhão, de acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Foi o maior valor dos últimos 34 anos. As lavouras faturaram cerca de 815 bilhões de reais e a pecuária 374 bilhões. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento destacou que 2022 foi marcado por resultados positivos para diversos produtos, crescimento das exportações do agronegócio e dos preços agrícolas. A pasta informou também que o fator que mais prejudicou o desempenho do setor foi a seca, especialmente na região sul e parte do centro-oeste, que resultou em prejuízos aos agricultores, causados por perdas de produção de soja, milho e feijão. O documento do Ministério acrescenta que a pecuária também foi afetada devido às perdas de suprimento fornecido por produtos como milho e soja. Os produtos que mais se destacaram no ano passado foram algodão, café, milho, trigo e leite. Para 2023, o valor estimado da produção agropecuária é de 6,3% maior que o de 2022. Podendo chegar a R$ 1,260 trilhão. As lavouras devem ter um aumento real de 8,3% e a pecuária de 1,9%. A estudante de medicina da USP, que é acusada de desviar quase R$ 1 milhão da comissão de formatura, continua sendo notícia e caso de polícia, né, Beatriz? Verdade, Jaqueto. Ela também é acusada de receber o auxílio emergencial do governo. Alicia Dude Miller, que é acusada pelos colegas de classe de desviar o dinheiro da comissão da formatura, tem um vasto currículo criminal. Além do desvio e das suas 5 vitórias em jogos de loteria, agora ela também está sendo acusada de receber o auxílio emergencial liberado pelo governo de Jair Bolsonaro durante a pandemia de Covid-19. Segundo a investigação, Alicia recebeu 5 parcelas de R$ 600 do auxílio emergencial entre os meses de junho e novembro de 2020, ou seja, R$ 3.000. De acordo com o portal da Transparência, os valores não foram devolvidos à União. Além disso, Alicia já era investigada por estelionato e lavagem de dinheiro. A Secretaria de Segurança Pública informou que agora a suspeita é também investigada por apropriação indébita no caso do desvio, já que ela teria se apropriado dos R$ 927 mil aproximadamente. No desenrolar das investigações, o Procon de São Paulo notificou a empresa As Formaturas, pedindo informações sobre o caso. O órgão afirmou que a empresa deverá explicar quem autorizou a transferência dos valores e quais os critérios estabelecidos para a movimentação de dinheiro entre as formaturas e qualquer membro da comissão de formandos ou terceiros. Por outro lado, a empresa de formatura se pronunciou e disse que todas as transferências foram realizadas rigorosamente conforme estabelecido nas cláusulas contratuais e que estão à disposição das autoridades para o fornecimento de documentos. Em nota, a Faculdade de Medicina da USP afirmou que os fatos estão sendo apurados, buscando identificar os responsáveis pela fraude. Foi informado ainda que a diretoria está dando orientação aos alunos envolvidos. E a seguir, 84% dos crimes raciais praticados em São Paulo são registrados apenas como injúria. E veja também, população da China encolhe pela primeira vez em mais de 60 anos.
Para as crianças compreenderem doenças como Alzheimer é muito complicado. E para lidar melhor com o esquecimento de pessoas queridas, uma advogada e escritora de Mato Grosso do Sul escreveu um livro após ter vivenciado diversos momentos com a mãe, a bisa Luísa. A ideia é contar de forma fácil e tranquila como é viver a doença. O Alzheimer é uma doença degenerativa que atinge no Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde, pelo menos 1.200.000 pessoas. A cura ainda não foi descoberta, porém alguns sintomas são bem característicos. Um deles, e talvez o principal, é o esquecimento. E lidar com isso pode ser muito difícil, não apenas para o paciente, mas também familiares, principalmente as crianças. A mãe desta advogada viveu anos com a doença. A bisa Luísa, como era carinhosamente chamada, foi diagnosticada com Alzheimer quando tinha 80 anos. E nos últimos anos da minha mãezinha, ela teve Alzheimer durante 10 anos. E os últimos 6 anos, ela veio para ficar comigo na minha residência. Então, quando chegava algum bisneto para visitá-la, ela não se lembrava das crianças, não lembrava os nomes, não lembravam quem eram elas, sequer lembrava de si mesma, seu próprio nome, de quem era. Então, aquilo causava assim, um certo transtorno para as crianças. Elas não conseguiam compreender o porquê que a bisa não se recordava dela, não lembrava o seu nome. E daí eu tive a ideia de escrever os livros infantis. Por que a minha bisa perdeu a memória? Este foi o primeiro livro escrito pela Jovina. A obra foi pensada inicialmente para que trouxesse acalento aos sobrinhos netos, bisnetos da dona Luísa. Porém, a ideia tomou uma outra forma. A escritora, inclusive, doou todos os direitos autorais do livro. Eu fiz a doação para a editora, é uma editora do Rio Grande do Sul, que tem especialidade em publicações de livros infantis e tem projetos sociais. Então, eu doei, fiz doação da história, os direitos autorais da história para a editora e, na verdade, eles também têm o custo. Colocou esses livros, assim, eles estão distribuídos no Brasil todo, em diversas distribuidoras de livro pelos estados brasileiros. Então, se ficasse comigo, se eu quisesse manter simplesmente para mim, eu poderia ficar num público restrito a Dourados. E assim a gente consegue alcançar o maior número de crianças, de pessoas, que eu acho que esse é o objetivo, da literatura, é alcançar o maior número de pessoas. E a Jovina não parou apenas nestas obras, mas 2 livros já estão na editora, voltados também para o público infantil e que devem ser lançados até o 2º semestre de 2023. São obras que contam histórias sobre gentilezas, virtudes e tolerância, sentimentos muitas vezes esquecidos, que a advogada faz questão de deixar registrado e incluir no universo infantil. Os sentimentos, a amorosidade, o carinho, o afeto, também eles permanecem. Então, a criança consegue compreender com facilidade quando você, através de uma história, você fala de questões assim sérias e às vezes até muito triste da vida, você passa para ela de uma forma mais leve e mais suave. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas apontou que 84% dos casos de crimes raciais são registrados em São Paulo como injúria e não como racismo. Na semana passada, uma mudança na lei foi sancionada pelo presidente Lula, que equiparou a injúria racial ao crime de racismo, que é inafiançável e imprescritível. Com a alteração da legislação, a injúria racial passa a ter uma pena mais severa, de 2 a 5 anos de prisão. Até então, os casos tipificados como racismo eram a exceção e a maioria dos réus acabava absolvido, de acordo com uma pesquisa do Núcleo de Justiça Racial e Direito da Fundação Getúlio Vargas. Em São Paulo, na Delegacia Especializada em Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, a DECRAD, foram registrados 1.001 crimes de injúria racial e somente 191 de racismo pelos delegados em 8 anos. Quando o processo chegava à justiça, 75% dos réus eram absolvidos, segundo os pesquisadores da FGV, que analisaram 831 processos de crimes raciais de 7 estados. Bahia, Goiás, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe, já na segunda instância.
Entre os 1.192 casos de injúria racial e racismo registrados no DECRAD em São Paulo, os principais autores foram as mulheres brancas, seguidas pelos homens brancos. As principais vítimas são as mulheres negras, seguidas pelos homens negros. A China divulgou um novo dado populacional. Pela primeira vez em décadas, o número de habitantes no país diminuiu. Por outro lado, o PIB do país fechou 2022 em alta. O país mais populoso do mundo começa a dar passos lentos em seu projeto de reorganização populacional. O controle do crescimento da população, organizado pelo governo do país, começou a dar resultados rápidos de diminuição de pessoas e, pela primeira vez em mais de 60 anos, houve queda. Atualmente, cerca de 1,412 bilhão de pessoas são registradas no país como chineses. O número é preocupante, já que indica uma crise demográfica no país. Segundo os dados apresentados pelo Escritório Nacional de Estatísticas, a diminuição foi de 850 mil pessoas desde o final de 2021. O motivo principal, segundo o próprio escritório, foi a queda histórica da taxa de natalidade em meio ao envelhecimento da população. A China suspendeu em 2016 sua rígida política de filho único, imposto na década de 1980 devido a temores de uma possível superpopulação. Já em 2021, começou a permitir que os casais tivessem 3 filhos. Mas essas mudanças de política não conseguiram conter o declínio demográfico. Segundo especialistas ao redor do mundo, o número pode ter relação direta com a pandemia de Covid-19. O motivo é que, como a China aparentemente não demonstra os seus números reais, muita gente pode ter morrido em decorrência da pandemia e não ter sido notificado. Além disso, a queda acelerada da população pode prejudicar diretamente o crescimento econômico do país, já que a mão de obra passa a ser, de certa forma, extremamente limitada ao que já existe. Consequentemente, essa queda traria uma pressão quase que instantânea às finanças públicas chinesas. Mas de maneira quase que inimaginável, o Produto Interno Bruto da China cresceu 3% em 2022. Mesmo abaixo da meta estipulada de 5,5%, o número traz um respiro ao governo do país. O ritmo lento da segunda maior economia do mundo foi impactado pelas fortes restrições da política de Covid-0 no país, que confinou milhares de pessoas. Na comparação com o ano anterior, ou seja, 2021, o crescimento foi mínimo, já que naquele período a China teve uma alta em seu PIB de 8,1%. Sendo assim, os próximos anos serão cruciais para o país asiático. Como a China depende de uma mão de obra barata, o fluxo menor de pessoas e a necessidade por uma economia mais expansiva poderá trazer um impasse social muito maior do que o próprio país e o mundo imaginam. 2 turistas brasileiras que foram ao Peru e ficaram presas após o início dos protestos no país devem chegar ao Brasil no próximo domingo. Elas foram surpreendidas por barreiras nas estradas por conta dos atos contra o governo peruano. As brasileiras não conseguiam sair do município de Lima desde o dia 10 de janeiro, depois que protestos contra a presidente Dina Boluarte fecharam as estradas e suspenderam todos os transportes. Com barricadas pelas vias, comércios fechados e dinheiro acabando, as paulistanas chegaram até a pedir por resgate aéreo. Assim que Alice Andrade Ribeiro, de 26 anos, e Daniela de Oliveira, também de 26 anos, chegaram no país, as manifestações que estavam presentes no interior foram se espalhando e ganhando força até chegarem na capital. As manifestações peruanas começaram assim que o Congresso decretou o impeachment do presidente Pedro Castillo, em 7 de dezembro de 2022, após ser acusado de tentativa de golpe de Estado. Sem apoio das Forças Armadas e da polícia,
Ele foi preso e quem assumiu a presidência foi a sua vice Dina Boluarte. O número de pessoas mortas devido aos protestos já chegou a 48, de acordo com o jornal espanhol Público. As jovens, com o foco de fugir dos conflitos, abriram mão de algumas das cidades que iriam visitar e foram direto em direção a Cusco, com o intuito de chegar em Machu Picchu, cidade histórica para a qual já tinham entrada garantida. Pensando que as manifestações não estariam nas cidades mais afastadas, elas chegaram em Ayacucho, um povoado no qual pegaram um bordo, uma espécie de van clandestina, e seguiram passando por Chincheiros e Uripa, intercalando entre transporte e caminhadas que duraram cerca de 12 horas, até chegar em Anjulhas, onde estão abrigadas desde terça-feira. De lá, elas aguardam o embarque para voltar para o Brasil. Pelo menos 3 ONGs retomaram parcialmente o trabalho com equipes femininas no Afeganistão, depois de receberem garantias das autoridades talibãs de que as mulheres podem continuar atuando no setor da saúde. Em dezembro de 2022, o governo fundamentalista anunciou que as mulheres afegãs haviam sido proibidas de trabalhar para organizações filantrópicas. O Talibã disse que tomou a decisão após ter recebido sérias reclamações sobre o uso incorreto do véu. Em resposta à medida, várias entidades, como o Comitê Internacional de Resgate, a Save the Children e a CARE, anunciaram a suspensão das atividades e pediram que as autoridades revogassem o veto. Nos últimos dias, essas 3 organizações retomaram, com a presença de profissionais mulheres, os trabalhos humanitários em várias províncias. De acordo com o Ministério da Economia do Afeganistão, cerca de 1.260 ONGs operam no país da Ásia Central. Essas instituições empregam milhares de mulheres em seus programas assistenciais. Mais da metade dos 38 milhões de habitantes do Afeganistão se encontra em situação de insegurança alimentar. Arqueólogos anunciaram esta semana que foram descobertos uma rede de estradas, edifícios e assentamentos no sítio arqueológico de La Cuenca Mirador Calakmul, localizado entre o norte da Guatemala e o sul do México. Os especialistas explicam que o achado revela detalhes do modo de vida e da organização dos maias que viviam na região. Uma das descobertas mais significativas é a de uma rede de estradas que interligava diversas áreas da civilização maia. Segundo especialistas, as rodovias que foram marcadas e pintadas com cal e atingiam 40 metros de largura e cerca de 177 quilômetros de extensão. Os arqueólogos também identificaram 189 novos sítios, que, somados aos 775 encontrados em 2015, compõem 964 antigos assentamentos maias, com casas, estruturas e campos para jogar bola. Junto com as estradas descobertas, os sítios faziam parte de um estado político. De acordo com a agência de notícias Reuters, os arqueólogos envolvidos na descoberta utilizaram-se de tecnologia LIDAR, que é quando um avião voa abaixo da altitude e envia uma espécie de laser que faz um raio-x da superfície terrestre e que atinge o subsolo. Segundo o especialista, as observações permitiram aos cientistas saber melhor sobre como os maias desenvolveram seus sistemas agrícolas para manter sua população. E a seguir, estudante de enfermagem faz parto inesperado de Miguel dentro de um ônibus no Rio de Janeiro. E em Minas Gerais, a festa de aniversário de 6 anos de Miguel tem homenagem aos garis, a quem ele considera super-heróis. O microempreendedor individual começou os negócios deste ano com uma notícia nada boa. O valor da contribuição foi reajustado. Seu Laurindo Secote é serralheiro e está trabalhando sem carteira assinada. Ele procurou o Sebrae para saber como se tornar um microempreendedor individual e quais os benefícios. O serralheiro tem há mais ou menos 30 anos, mais ou menos. Antigamente eu era registrado, mas agora não sou mais, trabalho por conta. Tem garantia porque eu não pago nenhuma taxa, por isso que eu vim aqui para perguntar, ver como é que faz para poder pagar essa microempresa. O valor é bom, né? Porque é pouquinho, né? Por mês, 80 100 conto é pouco. E aí o senhor vai ter garantia se fica doente, vai poder aposentar? Eu acho que sim, né? Que já estou com a idade quase para chegar nos 65.
Muitas pessoas ainda têm dúvidas em relação aos critérios para se tornar um microempreendedor individual. Uma das exigências é que o faturamento anual bruto não ultrapasse R$ 81 mil. O MEI é uma porta de entrada, onde ele vai ter o CNPJ, ele vai conseguir emitir nota fiscal, ele vai trabalhar com seguridade, como a gente acabou de relatar. Ele vai ter o seguro pelo próprio INSS, então depois ele recebe, se ele precisar dessa situação do INSS, ele recebe o auxílio. Então ele vai conseguir realizar todos os seus trabalhos, realizar os seus negócios de uma forma segura, dentro da legalidade e podendo fazer isso ampliando para empresas, pessoas físicas e todo mundo. A contribuição do MEI, que hoje é de aproximadamente R$ 55, passará para R$ 65,10 a partir do dia 20 de fevereiro, se o valor do salário mínimo subir para R$ 1.302. O reajuste ainda não foi definido pelo governo federal. No Brasil, são aproximadamente 14 milhões de microempreendedores individuais. O reajuste do MEI está atrelado ao próprio INSS. Então é importante lembrar que o MEI ele já contribui com o seu próprio INSS e ele equivale a 5% do salário mínimo. Mexeu no salário, mexe no valor. Fora isso, dependendo da atividade que o MEI vai exercer, ele contribui também com ICMS, que são as atividades de comércio e fabricação, contribui com R$1, aí é um valor fixo, R$1 por mês também. E as atividades de prestação de serviços, ele contribui com o ISS, o Imposto sobre Serviço, que equivalem a R$5, que também são valores fixos. O Roberto abriu esta loja de suplementos há menos de um ano e, como ainda não teve retorno do investimento, discorda do reajuste. Os benefícios é a questão da remuneração, caso venha a invalidez, na aposentadoria, que eles também remuneram. E eu acredito que o valor que eles cobram é um tanto acima do que eles oferecem. Se eles realmente, por exemplo, que nem está sendo noticiado aí do aumento, eu acredito que eles tenham que oferecer um pouco mais de benefícios para cobrarem esse tipo de coisa. Você que é MEI, o prazo para fazer a declaração anual de faturamento já está aberto e termina no dia 31 de maio. O Ministério Público pediu hoje que o governo paulista cancele o contrato que a Via Mobilidade tem para operar as linhas 8 e 9 dos trens metropolitanos de São Paulo. Para a promotoria, não existe outra opção a ser tomada. Desde o ano passado, foram registrados mais de 100 problemas com as linhas, o que deixou as plataformas lotadas de passageiros. Também houve descarrilamento de trens. Ontem aconteceu mais um. Na linha 8 Diamante, um coletivo saiu dos trilhos depois que a força das chuvas provocou a interrupção do tráfego e até invadiu a cabine do operador. Uma mulher deu à luz dentro de um ônibus da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. O trabalho de parto só foi bem sucedido graças a uma estudante do curso de técnico em enfermagem e ao motorista do veículo. Um roteiro que mais parece de filme aconteceu dentro de um ônibus durante o trajeto entre Rio das Pedras e o Barra Shopping. O recém-nascido Miguel mal veio ao mundo e já tem muita história para contar. Isso porque sua mãe, Camila de Souza Santos, entrou em trabalho de parto ainda dentro do veículo após a sua bolsa estourar. Percebendo as fortes dores e o desespero da mulher, Gerlane Macedo dos Santos, que faz curso técnico em enfermagem, não pensou duas vezes para colocar seus conhecimentos em prática. Ela auxiliou e realizou o parto de Camila dentro do próprio coletivo. Com toda essa cena acontecendo, o pai não aguentou de emoção e desmaiou durante o nascimento do filho. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível observar a comoção e emoção dos passageiros que testemunharam o caso. Mas não foi apenas Gerlane a heroína dessa história. Marcelo, motorista do ônibus, percebeu que a mulher havia entrado em trabalho de parto e desviou a rota do veículo para levar a família para o hospital. O ônibus parou na frente da unidade para que a mãe, a criança e o pai fossem atendidos pela equipe de plantão. Após os primeiros cuidados, eles foram encaminhados para a maternidade Leila Diniz, que fica ao lado do hospital. Para terminar essa linda história, tanto o pai que desmaiou, a mãe e o filho passam bem.
Miguel nasceu com 3,6 kg e já tem até um clube de coração para torcer. Miguel também é o nome de um menino de Belo Horizonte que surpreendeu a mãe no aniversário de 6 anos. Ele pediu uma festa em homenagem aos garis de rua. E os heróis do pequeno Miguel, o personagem da nossa história, não decepcionaram. Com as vassouras e os uniformes laranja, eles foram até a casa do menino e proporcionaram um dia muito especial. Vestido a caráter com a famosa roupa laranja, o menino de 6 anos esperava ansioso a chegada dos heróis. E eles não decepcionaram. Logo, o caminhão do lixo apontou na rua onde ele mora, que fica no bairro Vera Cruz, periferia de Belo Horizonte. Afinal, era um dia muito especial. Era o aniversário de 6 anos do pequeno Miguel. E como toda criança, ele quis uma festa temática para homenagear seus heróis, os garis de rua. E os profissionais da prefeitura aceitaram o pedido que foi feito pela mãe do menino. O vídeo viralizou na internet, mais uma vez comprovou aquela conhecida frase: nem todo herói usa capa. Alguns se armam com vassouras e com elas sabem fazer bem para a sociedade. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta terça-feira. Um ótimo fim de noite para você e a gente te espera amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.